No inglês, ele é todo feito de expressões. Vou contar uma historinha pra vocês aqui que eu nunca contei. Ele é todo feito de expressões. E é assim que se aprende inglês. Eu aprendi muita coisa, muita expressão assim. Eu conheci um menino que chamava Mike. E o Mike era americano, nascido nos Estados Unidos. E o Mike cresceu, ele nasceu ali, cresceu com a família dele, vendo e ouvindo muita coisa em inglês, porque a família dele é americana. E o Mike, ele conheceu a primeira vez a palavra work. Quem sabe o que significa a palavra work? Ele conheceu essa primeira vez a palavra quando ele estava ali na casa dele, pequeno, e o pai dele falava assim, I have to work. Eu tenho que trabalhar. Então ele aprendeu que o work significava trabalho, porque ele entendia que o pai dele saía para o trabalho. Só que quando o pai dele voltava cansado, o pai dele falava, I worked hard today. I worked hard today. E aí ele entendia o quê? O pai dele estava cansado, que o pai dele foi trabalhar. O que significa I worked hard today? Trabalhei duro, trabalhei muito pesado, hard. Então, work hard é trabalhar duro. E ele começou a entender que a expressão, a palavra work sozinho, era trabalho ou trabalhar, mas que work hard era trabalhar pesado, trabalhar duro. E aí o pai dele sentou um dia para jantar com ele e falou, meu filho, na vida você vai ter que work hard. Porque ele tinha escutado o pai dele falar work hard, e ele escutou o pai dele falando agora, você vai ter que work hard na sua vida. Ele entendeu que ele teria que fazer o que na vida dele. Então o pai dele falou com ele, filho, você vai ter que work hard na sua vida. Vai ter que work hard por quê? Porque isso vai fazer você crescer na vida e tudo. E ele começou a crescer. Ele começou a work hard na vida dele. Ele começou a trabalhar pesado e tudo. Na escola, studying very hard. Estudando muito pesado. Até que um dia ele passou na faculdade. E aí, lembra, o que significa a palavra work? Só que ele chegou na faculdade e o cara da faculdade falou assim, a gente vai fazer a sua matrícula. Só que a gente precisa do seu paperwork. E aí ele nunca tinha escutado aquela palavra. Em inglês, americano. E ele queria entender o que era paperwork. Alguém sabe o que é paperwork? Ele descobriu que paperwork pode ser tanto documentos quanto papelada. Então, ele descobriu que para entrar na faculdade ele precisaria trazer todo o paperwork dele. O que é o paperwork? Não é papel de trabalho. São os documentos, ou a papelada dele. E aí ele descobriu isso. Então ele descobriu que a palavra work significa trabalho e trabalhar, mas work hard significa trabalhar duro, e que ele teria que fazer isso na vida dele, mas ele também descobriu outro significado para paperwork. Por quê? Paperwork significa... E aí ele passou na faculdade, e ele entrou na faculdade, e de boa. Só que ele virou um grande fã de um time de futebol lá nos Estados Unidos, que é o Green Bay Packers, um time de futebol americano. E um dia ele foi assistir um jogo com o pai dele. E o pai dele era um fanzaço de futebol americano, principalmente desse time. E aí eles estavam indo pro estádio e tava cheio de cara fanático pelo time de futebol. E aí o pai dele falou uma expressão que ele também não conhecia. Ele conhecia a palavra hard por causa da expressão work hard, lembra disso? Só que ele foi indo pro campo de futebol e vendo os fanáticos, e o pai dele falou assim, essa galera é toda die hard fans. Die hard fans. E aí o pai dele usou a palavra hard em outra expressão, junto com a palavra morte, ou morrer. Die é morrer. Die hard fans, ele aprendeu que die, que é morrer, hard, que é duro, pesado, e fans, que são fãs, significa fanáticos. Uma expressão de 3 palavras, die, hard, fans, fanáticos. E ele ficou com aquilo na cabeça. Die hard, morrer, difícil, fãs, fanáticos. E aí ele assistiu o jogo e beleza. E eles foram pra casa cansados e foram assistir um filme. E o pai dele assistiu um filme e é um clássico pro meu pai, pro pai de vocês, provavelmente ele já assistiu. O pai de vocês eu tenho certeza, porque todo homem da minha idade que gosta de ação ou gostava de ação já assistiu esse filme um dia. E o Mike assistiu com o pai dele também. E o filme chama Die Hard. E aí ele viu a mesma expressão falando do Die Hard fans, só que agora sem a palavra fans. Então, não era mais fanáticos. Era só Die Hard. E no filme o cara demora demais. Ninguém consegue matar o cara, o principal do filme. E aí ele descobriu que Die Hard, sozinho, sem o fans, significa Duro de Matar, que é o nome do filme em português. Pode perguntar ao pai de vocês se eles já assistiram. Duro de Matar 1, 2 e 3. Muito bom. E aí o Mike aprendeu esse monte de expressões. São expressões em inglês que ensinaram para ele o significado de work, mas também ensinou work hard. Ele aprendeu outro também com o mesmo work, só que com paper antes, e ficou paperwork. E aí ele aprendeu indo pro jogo de futebol que die hard fans é o quê? Mas que die hard sozinho é o quê? 5 expressões em inglês. Todas usando a mesma analogia. O Mike, claro, não existe, eu inventei ele agora, e obviamente, mas são 5 expressões e palavras de vocabulário que vocês podem guardar para vocês. E o inglês é todo assim. Se vocês conseguirem aprender inglês fazendo associações em histórias e situações, vocês vão conseguir sempre entender o contexto daquela palavra. Eu aprendi inglês assim. Muita gente fala, não usa o português. Eu falo, usa o português. Eu acabei de usar uma história em português aqui para fazer associações para vocês. Só que o que eu quero que fique na cabeça de vocês são as associações.
É o Mike andando com o pai dele no campo, indo pro campo de futebol e aprendendo que Die Hard Fans é o que mesmo? Ele entrando na faculdade e esperando a paperwork, tendo que levar toda a paperwork dele, por quê? Porque ele precisa disso, né? Dos documentos para entrar na faculdade. E é isso, e é assim que aprende inglês, a gente associando histórias ao que a gente tá aprendendo, tá? Porque a vida é feita de histórias. A gente gosta da Wandinha, por quê? Porque ela é uma boa história. A gente gosta de qualquer... Vocês já repararam isso? Por que a gente adora séries? Porque são histórias boas.